Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler do primeiro verso ao verso 14. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Quando Deus falou estas palavras para Moisés e Arão, os descendentes de Jacó, que é Israel, estavam no Egito já há 450 anos. A família de Jacó tinha descido para lá por causa de José, filho de Jacó, que depois de vendido por seus irmãos, foi parar na terra do Egito, onde tornou-se governante. Uma vez que José salvou o Egito da fome que sobreveio ao mundo inteiro, ele pediu que seus familiares, seu pai, seus irmãos e toda a sua família fossem morar na terra do Egito, onde havia mantimento. E ali o faraó, que gostava muito de José, deu uma terra para que os israelitas vivessem nela. Acontece que a geração de José passou. Algumas gerações depois também passaram. E levantou-se no Egito um faraó que não conhecia muito bem nem a história de José e nem a razão pela qual os israelitas viviam em terras egípcias. Esse faraó também temeu o crescimento exponencial que os israelitas apresentavam e imaginou que um dia haveria mais israelitas do que egípcios na terra do Egito. Então ele tomou uma decisão: impor trabalhos pesados sobre os israelitas para que não procriassem tanto, o que não deu certo, e os israelitas continuavam crescendo muito. Então o faraó tomou uma decisão ainda mais grave: matar todos os meninos que nascessem na terra dos israelitas ou entre o povo de Israel. Meninos até 2 anos deveriam ser assassinados pelos soldados, pelas parteiras, pelas famílias egípcias, por quem quer que fosse. Não era permitido aos israelitas gerarem filhos homens. Isso trouxe grande tristeza para o arraial de Israel, que clamou ao Senhor.
E Deus ouviu esse clamor e preparou um tempo de libertação para o seu povo. Dentre esses meninos que nasceram, um acabou escapando da morte, foi chamado de Moisés. Moisés cresceu no palácio como filho da filha do faraó, embora todos soubessem que ele era filho de israelitas. 40 anos depois, tendo vivido esse tempo no palácio, Moisés decidiu visitar o seu povo no seu território. E no caminho encontrou um egípcio torturando um israelita e decidiu ajudá-lo. E ao ajudar esse israelita, acabou matando o egípcio. A notícia chegou ao faraó, que decretou a morte de Moisés. Moisés fugiu e foi viver no deserto, onde passou outros 40 anos. Ao final desses 40 anos, Deus apareceu a Moisés numa sarça. Ele já tinha 80 anos de idade. Nessa sarça, Deus revelou a Moisés o seu propósito de libertar o seu povo da escravidão. O povo que descendia de Jacó, de Isaque e de Abraão. Moisés foi reticente, não considerava-se apto, mas Deus o convenceu e ele foi ao faraó dizer que deixasse o povo de Israel sair da terra para prestar culto no Monte Horebe. Obviamente, o faraó não permitiu. O povo era útil nos trabalhos forçados. E aí então o Senhor começou a enviar pragas contra a terra do Egito. Primeira praga, segunda praga, terceira praga. O Senhor enviou 9 pragas à terra do Egito, e a cada uma delas o faraó fazia menção de ceder ao desafio, coisa que, passado o sofrimento, ele abandonava, voltava atrás. Quando 9 pragas já tinham, então, assolado a terra do Egito, Deus anunciou a 10ª. E a 10ª seria a mais terrível de todas: a morte de todos os primogênitos na terra do Egito. Humanos, animais, todo primogênito, todo primeiro filho, toda a primeira cria na terra do Egito seriam exterminados. E quando Deus anunciou esta 10ª praga, ele chamou Abrão e Moisés para proclamar uma celebração. Porque só o povo de Deus mesmo para celebrar em meio ao anúncio da tragédia. Só o povo de Deus para celebrar mesmo em meio a tamanho caos. E a celebração que Deus proclamou para aquele momento que antecederia aquela tragédia iminente foi exatamente a Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Passagem daqui para lá. Passagem do velho para o novo. Passagem de uma situação de escravidão para uma situação de liberdade. Quando Deus disse que o povo deveria celebrar esta Páscoa, ele também disse como o povo deveria fazer isso, como o povo deveria cumprir esta ordem. Primeiro, que o povo deveria começar tudo do zero. E o mês da Páscoa seria o primeiro mês do ano, simbolizando a novidade de vida. Vocês vão começar outra vez. Quantas vezes nós não precisamos começar outra vez? Deixar o que está para trás e assumir o que está pela frente com coragem e convicção. Será o primeiro mês. Vocês reiniciarão o calendário. Um novo tempo do céu está reservado para vocês. E esta Páscoa que vocês celebrarão deverá ser marcada pela experiência com alguns elementos. Primeiro, vocês deverão sacrificar um cordeiro. Não um cordeiro qualquer. Um cordeiro de 1 ano e sem defeito, sem mancha. Um cordeiro perfeito. Ele será sacrificado como expiação. Esse é um conceito importantíssimo do Antigo Testamento. O conceito de expiação. A morte substitutiva. Você sabe, desde o início do mundo, desde que o pecado entrou na história da humanidade, que a punição para o pecado é a morte, não há outra.
não há penitência que seja suficiente, não há serviço comunitário que baste. Contra o pecado, a punição é a morte. Contra o pecado cometido contra um Deus santo, a punição é a morte. Para toda rebeldia, para toda afronta, para toda declaração de autonomia em relação a Deus, só pode haver uma punição, que é a morte. Ninguém passa incólume, ninguém fica impune diante da declaração de que não obedece a Deus. Desde que o Senhor criou o ser humano, já estava claro que o pecado seria punido com a morte. Acontece que o Deus Criador é um Deus amoroso. E por ser amoroso, permitiu que a morte no contexto do pecado fosse substitutiva. Se alguém pecar, deverá morrer. Mas essa morte poderá ser substituída, desde que outro morra. Mas esse outro precisa ser sem defeito, sem mancha. Porque não adianta nada matar um pecador por outro pecador. O pecador que morre já teria que morrer por si mesmo. Então ele não substitui a morte de ninguém. Pecadores são réus da morte. Então não adianta trocar um pelo outro, porque no final todos têm a mesma dívida. Daí Deus sinalizar que autorizaria a morte de um cordeiro sem mancha, sem defeito. A ideia de que um inocente, a ideia de que alguém que não mereceria isso, está morrendo para pagar o preço do pecado de quem merecia ter essa mesma morte. Deus está aqui estabelecendo um conceito especial. Está dizendo que se por um lado o salário do pecado é a morte, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, por outro a morte pode ser substitutiva, desde que ela signifique que um inocente está morrendo. Porque a morte só é substitutiva se quem não tem defeito está morrendo por quem tem. Caso contrário, os dois tinham que morrer. Há um conceito de Deus aqui. E o cordeiro estava sendo estabelecido por Deus para essa expiação em favor do seu povo. O cordeiro teria que ser morto, assado e comido pela família. Se a família fosse pequena, tinha que chamar mais alguém. Não pode sobrar. E é uma hora boa para dividir. Há um conceito de abundância na Bíblia que é diferente do nosso hoje. O nosso conceito de abundância, de fartura, envolve a sobra. O conceito de fartura da Bíblia envolve a comunhão. O meu conceito de fartura diz: quanto mais sobra, mais eu tenho. O conceito de fartura na Bíblia diz: quanto mais gente participa, mais abundante foi. O meu conceito de abundância está muito próximo da avareza. O conceito de abundância da Bíblia está muito perto da solidariedade. Se o animal for grande demais para vocês, chamem outros. Vamos compartilhar, vamos dividir. Vocês vão comer o cordeiro com pães sem fermento. Esses pães simbolizam a urgência da saída de vocês. O pão não deve levar fermento porque não vai dar tempo do pão fermentar. Ele tem que ser assado rapidamente. Se o fermento for colocado na massa, a massa terá que descansar. Não é tempo de descanso. É tempo de marcha, é tempo de saída, é tempo de libertação. Vocês vão comer vestidos, com os pés calçados e cajado na mão. Assim que vocês celebrarem essa Páscoa, eu vou libertar vocês e vocês vão sair para um novo tempo. Razão pela qual as ervas amargas estão presentes também. Porque a vida de amargura na terra do Egito vai ficar para trás. Comam as ervas amargas, para que vocês tenham claro que é de uma vida terrível, triste, dolorosa, sofrida, que eu estou libertando vocês. Mas vocês não vão apenas comer desses elementos. Vocês também terão que fazer algo. Vocês terão que tomar desse sangue derramado por causa da morte desse cordeiro sem defeito e passar o sangue nas portas. Aqui um outro conceito está sendo criado. Não basta o sangue ser derramado, ele precisa ser assumido.
O sangue do cordeiro apenas derramado se perde, mas se ele for passado nas portas, ele ganha uma outra característica, o de simbolizar que aquela casa participa de uma experiência de salvação. Vocês vão passar sangue na porta, porque à medida em que vocês passarem sangue na porta, o anjo da destruição, vendo o sangue na porta, pulará a casa em que vocês estiverem. Porque o sangue sinalizará: aqui tem gente de Deus. Aqui tem gente que acredita no que Deus fala. Aqui tem gente que confia nas promessas do Senhor. Aqui tem gente aguardando a redenção dos filhos de Deus. Aqui tem gente coberta pelo sangue do Cordeiro. Conceito novo, conceito novo. O sangue não é só derramado. Ele é tomado. Ele é aspergido. Ele é passado. Ele fica evidente. Ninguém vai passar pela minha casa sem ver a marca desse sangue. Nessa casa, o sangue fez toda a diferença. Conceito. 2 conceitos que Deus está estabelecendo com a Páscoa. Que a morte substitutiva tem que ser de alguém sem defeito, sem mancha, sem pecado, e que o sangue precisa ser assumido, sinalizar a fé, a confiança. Eu não estou apenas fazendo um jantar, eu estou declarando com as minhas atitudes que creio nas promessas do meu Deus. E naquele dia, o anjo da morte passou pelo arraial egípcio e matou todos os primogênitos, exceto os que estavam nas casas marcadas com sangue. E depois daquela mortandade, aquele povo escravizado, que há 4 séculos estava escravizado, que tinha visto seus meninos com menos de 2 anos morrerem brutalmente assassinados, estavam saindo da terra do Egito, debaixo da mão forte e poderosa de um Deus que cumpre as suas promessas. Recomeço, liberdade, festa, alegria, celebração. Deus é fiel. Ouve o clamor, estende a sua mão e oferece ao seu povo a sua salvação. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas resplandecentes como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Desde que o povo saiu do Egito até este dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos, milhares de anos tinham passado. Jesus nasceu num mundo igualmente caótico para os israelitas de então. Aquela experiência de escravidão no Egito estava reconstituída na experiência da escravidão sob o Império Romano. Pouca coisa tinha mudado, nomes, geografias, mas a essência permanecia a mesma. Um mesmo povo debaixo de uma mesma servidão. Era um povo que clamava, buscando em Deus a sua total libertação. Desde aquele dia em que a primeira Páscoa foi celebrada, muitas outras tinham sido celebradas. Muitas vezes, milhares de vezes.
E a cada nova Páscoa, a mesma sensação de que tudo seguia como dantes, porque o sangue do Cordeiro não podia tirar os pecados de um povo. O Cordeiro pascal era assassinado, sacrificado, mas a vida continuava depois da Páscoa, porque os pecados continuavam, a dor continuava, a tristeza continuava e o distanciamento de Deus continuava. Quando as esperanças já estavam arrefecendo, surgiu em Nazaré um homem chamado Jesus. Anjos tinham testemunhado seu nascimento em Belém. Ele pregava como ninguém nunca pregou e fazia sinais e milagres que, desde os profetas Elias e Eliseu, não tinham mais sido vistos. Ele ficou 3 anos fazendo um ministério extraordinário que abençoou milhares e milhares de pessoas. Acontece que o seu destino era morrer. E ele sabia que a sua sentença já estava dada. No 3º ano, ele chamou seus discípulos e decidiu fazer com eles a última Páscoa. Ele sabia que era a última. Depois daquela não haveria outra, não daquele jeito, não naquela vida. Seus discípulos prepararam a mesa e todos se assentaram em torno dela. Era uma mesa já bastante diferente daquela mesa original. Obviamente o cordeiro ainda estava lá. Obviamente os pães sem fermento ainda estavam lá. Obviamente as ervas amargas ainda estavam lá. Acontece que o sangue estava representado no vinho e havia cálices sobre a mesa. Sobre a mesa havia também, muito provavelmente, ovos, que se tornaram ao longo da história símbolo de novidade, de novo nascimento, de um tempo diferente. É muito provável que naquela mesa de Jesus houvesse leite e mel, porque os israelitas acrescentaram esses elementos à Páscoa para simbolizarem a terra que eles estavam para herdar, uma terra que mana leite e mel. É muito provável que naquela mesa houvesse sementes, grãos, para simbolizar a fartura, a providência divina, que a terra daria o seu alimento. E Jesus estava diante daquela mesa com os seus discípulos. Ele sabia que era a sua última Páscoa e sabia que em dias ele estaria sendo pregado numa cruz. Ele olhou para aqueles elementos todos e ele precisava dizer algo sobre tudo aquilo. Ressignificar aquela Páscoa. Ele olhou para o Cordeiro. E quando ele olhou para o Cordeiro, algo estava muito claro na sua mente. Aquele Cordeiro não era mais o Cordeiro da Páscoa. Porque por milhares de anos um cordeiro como aquele era sacrificado no contexto de cada família e a vida não mudava. Era necessário um novo cordeiro. Não mais de cada lar, não mais de cada família, não mais de cada povo, mas um cordeiro de Deus. Providenciado por Deus. Sem mancha e sem defeito. Puro, sem pecado. E olhando ali para aquele cordeiro que já não cumpria mais o seu papel, ele soube que o cordeiro ali naquela mesa era ele. João já havia dito isso no início do ministério de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro pascal, ao longo das gerações, faz expiação pelo pecado cometido, mas o Cordeiro sentado à mesa com seus discípulos vai destruir o pecado. Porque ele não é um cordeiro de uma família que vai buscá-lo no seu rebanho. É o Cordeiro de Deus. Não dava para falar do cordeiro, ele era o cordeiro. Aquele conceito criado no Antigo Testamento desembocava nele agora. O justo pagando o preço pelos pecadores, o inocente morrendo a morte dos culpados. Ele sabia que ele era o cordeiro. Ele olhou para as ervas amargas, mas naquele momento ele soube que não era delas que ele tinha que falar. Elas eram um símbolo de uma vida dura, da qual o povo queria fugir. E não era essa a mensagem essencial do reino agora. O reino não consiste apenas da possibilidade de você fugir de uma vida amarga que você não quer mais. O reino é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que a vida que Ele dá tem que pulsar forte no nosso peito. Então não haverá palavras sobre as ervas amargas. Não são elas que representam melhor esse momento.
Os elementos acrescentados ao longo da história também não podem servir. Eles não foram estabelecidos por Deus, eles foram estabelecidos pela cultura. E a cultura tem uma hora que não tem o que dizer também, por mais rica que ela seja. Jesus olhou para todos aqueles elementos e, de repente, ele tomou o pão. O pão sem fermento, o pão precoce, que simbolizava a sua própria vida, tão precocemente ceifada ali. Ele tinha apenas 33 anos de idade e estava para morrer. Ele era o pão sem fermento. A massa não teve tempo de crescer. Tudo no seu ministério foi urgente, apressado, é para ontem. O tempo de Deus urge. Jesus tomou do pão e ele sabia que aquele pão era ele. Pão sem fermento, precoce, tirado do forno antes de tudo. A massa não teve tempo de crescer, porque é para já. E com aquele pão nas mãos, ele disse para os seus discípulos: este é o meu corpo, partido por amor de vós. Tomai e comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Os discípulos comeram daquele pão, eu imagino, com um nó na garganta. Eles sabiam que Jesus falava sério. Teimaram a aceitar aquelas palavras, sempre teimaram. Não podiam ouvir que Jesus morreria e que a paixão estaria no seu caminho. Mas eles comeram daquele pão. Quando todos comeram do pão, Jesus continuou olhando para a mesa e agora ele tomava o cálice. O cálice simbolizava o sangue do Cordeiro, que precisava ser passado nas portas das casas naquele dia de mortandade na terra do Egito. Agora não era mais uma questão de passar sangue nas portas. O sangue não é mais para ser uma marca externa. A partir de agora ele tem que ser uma marca interna. O sangue tem que ser bebido. A vida de Jesus tem que ser internalizada. Jesus tomou daquele cálice, olhou para os seus discípulos e ele sabia, e ele disse isso aos seus discípulos: aquele sangue agora era o sangue dele. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, ele disse. Sangue derramado por vós, para a remissão dos pecados. O sangue de Jesus seria derramado uma vez por todas, para que nós, de uma vez por todas, tivéssemos vitória sobre os nossos pecados. Os discípulos tomaram daquela ceia. Jesus já tinha dito em João 6 que quem não beber do meu sangue e comer da minha carne não tem parte no reino de Deus. O reino de Deus não é mais alguma coisa que marca a família, a etnia, a nacionalidade, a geografia de um povo. O reino de Deus está dentro em vós. Tomar do pão e tomar do cálice não é tomar de elementos que trazem salvação, mas é entender de uma vez por todas que a vida de Jesus tem que brotar de dentro para fora. Jesus em nós, disse o apóstolo Paulo, esperança da glória. Jesus em nós. Terminada aquela ceia, Jesus foi para o Getsêmani, onde foi traído por Judas, levado para ser torturado, carregou uma cruz naquelas costas feridas e tão machucadas por tanta surra que levou. Houve um momento no meio do caminho que ele não podia mais suportar o peso daquela madeira, caiu, e os soldados que o acompanhavam escolheram um homem da multidão para levar a cruz o resto do caminho, Simão Cireneu. Aquele Simão Cireneu, naquele momento, representava todos nós. Porque naquele momento a cruz era mais de Simão Cireneu do que de Jesus. Era mais minha, sua, do que de Jesus. Só que Simão Cireneu não podia morrer por nós. Porque ele era tão pecador quanto nós. Não adianta, a substituição não funciona, o pecador por outro, porque os dois merecem. Jesus tinha que ser pregado naquela cruz e foi. E quando ele foi pregado naquela cruz, dentre tantas palavras que ele disse, estava essa frase: está consumado. Agora fechou. O que Deus começou naquela Páscoa no Egito está agora fechado aqui. O Cordeiro de Deus está sendo sacrificado pelo mundo inteiro. Seu sangue derramado, seu corpo partido. Jesus morreu por mim e por você. Foi sepultado. E aconteceu com os seus seguidores o que acontecia sempre ao final de cada Páscoa. A sensação de que a vida continuava do jeito que era.
Cada Páscoa em Israel era assim, terminava e a vida seguia, às vezes mais triste do que antes. Jesus morreu, foi sepultado, e os seus discípulos ficaram com a sensação de que nada tinha mudado, uma tristeza a mais. As mulheres foram para o sepulcro para cumprir as obrigações em relação ao corpo, levar perfumes, trocar as faixas, fazer o serviço. Quando elas chegaram, a pedra estava removida. Elas ficaram com medo porque imaginaram que alguém foi lá buscar o corpo e agora poderia estar à espreita dos discípulos. Jesus não foi morto por acidente, nem morreu de causas naturais, ele foi assassinado. Que fim os seus discípulos teriam naquele mundo? Elas ficaram com medo, mas de repente 2 homens vestidos de branco, vestes brilhantes, pararam ao lado delas e fizeram uma pergunta, irmãos. Essa pergunta que eu e você precisamos responder nessa noite também. Por que é que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Veja, tudo é novo, nada de ervas amargas. O Cordeiro sacrificado de uma vez por todas tira o pecado do mundo, porque o sacrifício termina com ressurreição. O Cordeiro sacrificado não fica sacrificado. O Cordeiro sacrificado não se perde na história. Ele ressurge ao 3º dia para dizer que o salário do pecado não foi apenas imposto sobre um inocente, ele foi destruído. O mesmo Paulo que disse o salário do pecado é a morte, na sequência disse, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tragada foi a morte pela vitória. A Páscoa de Jesus termina com ressurreição, porque não é apenas um jeito de cumprir o que está previsto e determinado na lei, mas é a abolição da lei. A morte foi vencida, aleluia! E a vida agora triunfa. A vida de Jesus, que está disponível a todo aquele que nele crê, a todo aquele que toma do seu sangue, come da sua carne e internaliza isso. O sangue derramado se perde uma vez derramado, mas uma vez assumido, ele abre as portas da vida eterna. Aleluia! Jesus nos abriu as portas da vida eterna no seu sangue. E hoje a nossa decisão é internalizar tudo isso. É tomar dessa Páscoa, lembrando que Jesus é o Cordeiro, que a amargura de uma vida sem Deus não tem mais nenhuma força contra nós. Que o corpo foi partido, o sangue foi derramado e as cortinas da eternidade foram abertas diante dos nossos olhos. Aleluia por isso. Quero convidar você a fechar seus olhos novamente. E nós vamos orar. Orar porque é preciso internalizar. É preciso convidar. É preciso deixar Jesus morar no coração. Pai, faz esta mensagem encontrar lugar no nosso peito, na nossa alma, na nossa mente, para que nós sejamos como aquelas mulheres, tendo recebido a notícia da ressurreição, saíram a contar aos outros. Cristo está vivo. Páscoa bendita, notícia maravilhosa, evangelho. Jesus está vivo. Não foi mais um cordeiro inocente morto e deixado para trás. Ressuscitou para dizer que não foi apenas uma expiação do pecado, foi a decretação do fim do peso da lei da morte, que já não tem mais domínio sobre nós, que recebemos o seu sangue. Não são as nossas portas que estão com o sangue sobre elas, são as nossas vidas. Há um sangue sobre nós, em nós. Nossos nomes foram escritos por esse sangue. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos celebrar esta Páscoa com esta alegria, em nome de Jesus.